Você já se sentiu culpado por comprar algo que queria muito, mesmo sabendo que estava dentro do seu orçamento? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas vivem em uma corda bamba entre querer aproveitar a vida e medo de perder o controle financeiro. O problema não está no dinheiro em si, mas na forma como fomos ensinados a nos relacionar com ele. Desde pequenos, escutamos frases como: dinheiro não dá em árvore, quem guarda tem, melhor prevenir do que remediar. Essas crenças, apesar de populares, nos ensinaram a ver o dinheiro mais como uma ameaça do que como uma ferramenta. E o resultado? Pessoas que economizam compulsivamente, mas vivem frustradas. Outras que gastam por impulso, buscando felicidade instantânea, e logo sentem culpa. Nenhum desses extremos é saudável. Equilíbrio financeiro não é sobre gastar menos ou acumular mais. É sobre gastar com consciência. Sobre entender por que você está gastando, com o que, e como isso impacta sua vida e sua paz mental. O autor Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, diz que o objetivo da liberdade financeira não é comprar tudo, mas ter o controle de dizer não a quase tudo. Controlar seu dinheiro não é sinônimo de privação. É sinônimo de liberdade com responsabilidade. E essa liberdade só é possível quando você muda o foco da pergunta. De posso pagar por isso? Para isso vale a pena para mim? E é aí que começa a construção da sua nova relação com o dinheiro. Um caminho que une equilíbrio e qualidade de vida. O veneno da comparação. Como ela sabota sua vida financeira em silêncio. Em um mundo onde tudo parece uma vitrine de sucesso, é fácil se perder no jogo da comparação. Você está ali, fazendo seu melhor para pagar as contas, organizar sua vida financeira e dar conta das responsabilidades. De repente, abre o Instagram e vê alguém da sua idade ostentando viagens internacionais, carro novo ou jantares caríssimos. E sem perceber, aquela semente da frustração começa a brotar. Por que eu não tenho isso também? O problema não é o desejo de crescer, é usar o padrão dos outros como régua para medir sua própria vida. Quando você vive comparando os bastidores da sua realidade com os destaques filtrados da vida alheia, a chance de tomar decisões financeiras ruins aumenta, e muito. O Nobel de Economia Daniel Kahneman já provou: nossas decisões com dinheiro são emocionais, não lógicas. E quando nos sentimos atrás dos outros, entramos numa corrida que nunca acaba. Muitas pessoas se endividam tentando alcançar um padrão que sequer condiz com seus valores ou sua realidade. Compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, só para tentar se sentir no mesmo nível de quem nem conhecem. É um ciclo tóxico. Você compra por impulso, sente culpa, parcela a fatura, se aperta no fim do mês, e lá vai sua liberdade embora, escondida atrás de um mimo merecido ou uma foto bonita no feed. A libertação começa quando você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. O que realmente importa para você? O que te traz alegria verdadeira? Paz de espírito e leveza no dia a dia? Gasto inteligente não é sobre quantidade, é sobre intenção. É alinhar suas escolhas com seus valores, e não com as tendências do momento. Quando você aprende a gastar com propósito e para de viver sob a sombra da comparação, você não só economiza dinheiro. Você conquista algo muito mais valioso: autonomia, clareza e autenticidade na sua jornada financeira. Clareza financeira, o poder de saber onde você está e para onde vai. Você já sentiu aquela angústia ao olhar o extrato bancário no fim do mês e não entender para onde seu dinheiro foi? Esse sentimento é mais comum do que parece. A verdade é que não existe segurança financeira sem clareza absoluta sobre sua vida financeira. Não basta saber o quanto entra e o quanto sai, é preciso entender o porquê de cada gasto, o que ele representa na sua vida e como isso te aproxima, ou te afasta, do estilo de vida que você realmente deseja viver. Sem essa consciência, qualquer tentativa de economizar se torna um esforço cansativo, frustrante, muitas vezes, ineficaz. Pense por um momento: dirigir um carro sem painel, sem velocímetro, sem marcador de combustível. Você até anda, mas vive tenso, sem saber se vai dar tempo de chegar ou se vai parar no meio do caminho. É assim que muitas pessoas lidam com o próprio dinheiro, vivendo no escuro. E quando a ansiedade bate, começam os cortes aleatórios: a pizza da sexta-feira, a ida à academia, o curso que você queria tanto fazer, coisas que, na verdade, poderiam estar no seu orçamento se houvesse planejamento. Cortar sem direção é como apagar a luz de casa para economizar energia e acabar tropeçando nos móveis. A clareza começa com perguntas simples, mas poderosas: quanto entra? Quanto sai? O que é essencial? O que é só barulho? Quando você responde isso com honestidade, seu dinheiro começa a obedecer, como diz a educadora financeira Natália Arcuri. E essa obediência não tem a ver com controle rígido, mas com liberdade consciente. Liberdade de dizer sim ao que realmente importa, como investir em você, cuidar da sua saúde, ou realizar pequenos sonhos, e não ao que está drenando seu dinheiro sem entregar valor de verdade. E o mais transformador é quando você para de pensar "não posso gastar com isso" e começa a dizer, com firmeza, "não quero, porque tenho algo melhor planejado para mim". Essa virada de chave muda tudo.
A culpa dá lugar à satisfação. O sacrifício se tornam escolhas alinhadas com quem você quer ser. E aí, deixar de comprar por impulso, evitar dívidas ou adiar um prazer momentâneo deixa de ser uma renúncia dolorosa, passa a ser um passo claro e consciente rumo à vida que você merece construir. Dinheiro emocional. Quando suas emoções controlam sua carteira. Você já percebeu como, muitas vezes, seu cartão é mais movido pelo coração do que pela razão? Às vezes, não é o item na vitrine que te chama, mas um sentimento lá dentro querendo ser ouvido. Comprar algo novo depois de um dia difícil, pedir comida por delivery quando se sente sozinho ou evitar abrir o aplicativo do banco porque sabe que a ansiedade vai bater, tudo isso é reflexo de um fenômeno silencioso, mas extremamente comum, o dinheiro emocional. Nesse cenário, suas emoções assumem o volante e sua carteira vira passageira. O problema é que essas decisões automáticas criam um ciclo perigoso, onde gastar se torna uma forma de fugir, e não de viver com mais propósito. Por trás de cada escolha financeira, existe uma história. A ciência comportamental mostra que o dinheiro, para cada pessoa, representa algo diferente. Para alguns, é segurança. Para outros, liberdade, status, amor ou até validação. E se você cresceu ouvindo que dinheiro é suado, pode sentir culpa ao investir em você. Se passou por momentos de escassez, talvez gaste compulsivamente quando tem um extra, como forma de provar que venceu. Essas narrativas moldam nossos comportamentos sem que a gente perceba. O problema surge quando tentamos preencher vazios emocionais com compras rápidas, sem entender que a alegria da sacola cheia dura minutos, e o peso da fatura pode durar meses. A verdadeira virada acontece quando você se permite parar e refletir antes de gastar. O que estou realmente buscando aqui? Uma recompensa? Um alívio? Um sentimento de merecimento? Esse tipo de pergunta muda completamente sua relação com o dinheiro. Como diz Ramit Sethi, o segredo não está em cortar tudo, mas em gastar com o que te traz felicidade de verdade, e eliminar sem pena o que é apenas ruído. Dinheiro bem usado não é anestésico, é ferramenta. Quando você compreende suas emoções, você deixa de ser refém dos impulsos e passa a ser o protagonista das suas escolhas. E então, gastar com consciência deixa de ser uma prisão e se transforma na sua liberdade emocional e financeira. Gastos conscientes. Como aproveitar a vida sem prejudicar o futuro? Você já se pegou pensando que precisa escolher entre viver o presente ou garantir o futuro? Essa ideia de curtir agora ou sofrer depois é um dos maiores mitos sobre dinheiro. A verdade é que viver bem hoje e construir um amanhã seguro não são opostos, são complementares. Tudo depende de como você se relaciona com seus gastos. Quando você passa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta de intenção, e não apenas como um saldo bancário, nasce o verdadeiro poder dos gastos conscientes. Gastar com propósito, com clareza, com prazer, sem peso na consciência e sem comprometer seus planos. Gastar de forma consciente não é viver na escassez, tampouco sair comprando tudo que dá vontade. É algo muito mais inteligente e libertador. É entender que cada real gasto é como um voto silencioso na vida que você quer construir. Por isso, o segredo está em separar o que é impulso passageiro do que é valor duradouro. Jantar com amigos e rir até a barriga doer? Isso pode ser prioridade. Ter 3 assinaturas de streaming que você nem lembra de assistir? Provavelmente não. É aí que entra o filtro emocional. O que te preenche de verdade e o que só ocupa espaço na sua fatura. Essa distinção muda tudo. Para transformar esse conceito em prática, comece separando seus gastos em 2 categorias simples: aquilo que alimenta sua vida e aquilo que apenas distrai sua mente. Crie um limite saudável para os prazeres que fazem sentido, e se comprometa com ele. Você vai perceber que dizer sim ao que importa e não ao que é ruído gera mais leveza do que qualquer planilha. Porque, no fim das contas, gastar com consciência não é sobre privação, é sobre autonomia emocional e liberdade financeira. É saber que você está no controle, vivendo agora com intenção e construindo o futuro com propósito. Reserva de paz, a base invisível da liberdade financeira. Imagine poder gastar com o que você ama sem medo do amanhã. Imagine tomar decisões com leveza, sabendo que imprevistos não vão te derrubar. Isso não é sorte, é o resultado de algo chamado reserva de paz. E não estamos falando apenas de dinheiro guardado. Estamos falando de tranquilidade emocional sustentada por planejamento financeiro. A maioria das pessoas pensa em reserva de emergência como um fardo, um castigo por não poder gastar agora. Mas, na verdade, é o que permite que você gaste com liberdade mais tarde. É o colchão que te protege quando algo foge do controle. Uma demissão, um problema de saúde, uma despesa inesperada. O autor George Clason, em O Homem Mais Rico da Babilônia, já ensinava há quase 100 anos. Comece guardando pelo menos 10% de tudo que você ganha. Mas não é só sobre guardar, é sobre dar a esse dinheiro um significado. Ele não está parado. Ele está comprando paz de espírito. Ter uma reserva bem definida muda a forma como você consome. Você passa a gastar com mais confiança, porque sabe que tem um plano B. E mais, você dorme melhor, trabalha melhor, negocia melhor.
porque não está mais refém da urgência. Comece pequeno, se for preciso. Uma reserva de 1 mês de despesas fixas já traz alívio. Depois, vá para 3, 6 e assim por diante. O importante não é o quanto, mas a constância. Todo valor separado é um passo a mais na direção da sua autonomia. E lembre-se, quem tem reserva não tem desespero. E quem não tem desespero, toma melhores decisões. Consumo com propósito. O dinheiro que conta a sua história. Se alguém tivesse acesso ao seu extrato bancário dos últimos meses, que tipo de vida essa pessoa imaginaria que você vive? Essa pergunta, por mais desconfortável que pareça, revela muito mais do que números. Ela escancara o que você valoriza, o que te move e até o que tenta esconder. Porque o dinheiro, mais do que meio de troca, é um reflexo silencioso das suas escolhas diárias. Cada gasto, desde o cafezinho até aquela compra por impulso no final do dia, conta um pedaço da sua história. Mas a grande questão é, essa história está sendo escrita por você ou por influências que nem percebe? Consumir com propósito não é sobre gastar menos, é sobre gastar melhor. É quando o dinheiro deixa de ser um escape automático e se transforma numa ferramenta de construção consciente. É alinhar seus gastos com seus valores mais verdadeiros, com seus objetivos de longo prazo e com o estilo de vida que realmente deseja viver, e não com o que o Instagram, a sociedade ou suas inseguranças dizem que você deveria ter. Quando você consome com intenção, cada decisão financeira passa a carregar sentido. Você investe naquilo que te faz crescer, nas experiências que te nutrem e nos projetos que representam quem você está se tornando. O restante fica fácil cortar, porque não tem mais espaço no que você escolheu construir. O mais libertador disso tudo é que, quando o consumo parte de um lugar de clareza e não de carência, a culpa simplesmente desaparece. Você não sente mais o peso do gastei à toa, porque sabe exatamente por que e para que está fazendo cada escolha. E isso é paz. Não aquela paz de ter milhões acumulados, mas a paz real, de saber que sua vida tem direção, que seu dinheiro está servindo ao seu propósito e que você, finalmente, é o autor da sua própria jornada financeira, não um personagem perdido num roteiro que os outros escreveram por você. Vida rica de verdade, quando o dinheiro deixa de ser o fim e vira o caminho. Quando você escuta a palavra riqueza, o que vem à sua mente? Muitos pensam em carros, casas, cifras na conta. Mas a verdadeira vida rica começa quando o dinheiro deixa de ser o destino final e passa a ser o caminho, aquele que te leva com leveza até os lugares que fazem sentido para você. Riqueza de verdade é quando você acorda com paz no peito, sabe que suas escolhas têm propósito, e sente que seu dinheiro está construindo, e não apenas pagando boletos. A liberdade não mora no saldo da conta, mas na consciência por trás de cada decisão. Ao longo dessa jornada, você percebe que o segredo não está em cortar tudo, mas em dar intenção a tudo que permanece. Gastar bem não é o oposto de ter controle, é o equilíbrio entre prazer e planejamento. Não se trata de apertar cada centavo até doer, mas de saber exatamente onde ele está indo e por quê. Quando a clareza entra em cena, você passa a enxergar com nitidez aquilo que antes era sombra, gastos automáticos, culpas silenciosas, escolhas feitas no impulso. E, com esse novo olhar, você deixa de ser vítima das finanças e passa a ser autor da sua vida financeira. Criar uma reserva não é apenas guardar dinheiro, é guardar tranquilidade, margem de escolha e liberdade emocional. É poder respirar sem medo de imprevistos e dizer sim para aquilo que realmente importa. E quando o consumo passa a ter propósito, até os pequenos gastos mudam de significado. Um café com um amigo vira investimento em conexão, uma viagem vira construção de memória, um curso vira ponte para a próxima versão de você. Tudo começa a fazer parte de uma narrativa maior, a da sua evolução. A verdadeira riqueza está em viver com coerência, em se cuidar sem culpa, em não gastar para se encaixar, em saber que dizer não a algo que não te representa é um ato de força, não de perda. É quando você entende que não precisa de aprovação, porque já tem clareza, que não precisa de luxo, quando tem paz. E que o que vale mesmo é gastar com o que nutre, com o que ensina, com o que constrói. Como dizia Napoleão Hill, a riqueza começa na mente, e quando ela se expande, o bolso acompanha. Por isso, toda vez que você for abrir sua carteira, cartão ou aplicativo do banco, faça uma pausa. Você está gastando ou está moldando a vida que quer viver? Cada decisão financeira carrega um pedaço da sua história. E quanto mais essa história for escrita com consciência, mais rica, de verdade, ela vai se tornar. Compartilhe essa ideia com quem você ama, e lembre-se, errar não é gastar, errar é viver sem direção, sem clareza, sem propósito.